Boa noite a todos. É com imensa alegria que nos reunimos em mais um trabalho espiritual do TCR Recanto de Interlagos. Como é de costume, os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E vamos então buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio para fazermos a nossa prece. Vamos tranquilizando a nossa mente, serenando os nossos pensamentos, o nosso coração. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para uma maior concentração e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso divino amigo de todos os momentos, nosso amado Mestre Jesus, agradecendo por mais um dia de vida, pela oportunidade abençoada de mais um momento de estudo e vamos mentalizando a figura de Jesus, nos acolhendo com seu abraço afetuoso, com seu sorriso fraterno, Ele que nos deixou o seu legado de amor através do seu Evangelho. E vamos também saudando com muito amor, com muito carinho, os benfeitores celestes que já se acercam de nós, nos envolvendo em energias amorosas, balsâmicas, de saúde, de fé, de fortalecimento, de equilíbrio e de entendimento para as nossas questões. E assim, mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações, buscando dentro de nós as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, movimentando essas energias em favor daqueles que necessitam. Vamos então unidos em um só pensamento, mentalizando hospitais, salas de cirurgia, UTIs, unidades de oncologia, as instituições de longa permanência, asilos, orfanatos, presídios e os nossos irmãos em situação de rua. Vamos mentalizando também aquelas pessoas que sabemos estar atravessando alguma situação mais delicada com a saúde, muitos em suas residências. Vamos mentalizando saúde, equilíbrio, harmonia e que essas vibrações possam chegar a cada uma dessas pessoas, trazendo o alívio das suas aflições. Vamos agora envolvendo nessas energias amorosas aquelas pessoas que vêm enfrentando maiores desafios com a sua saúde mental, que estão em busca de um tratamento para lidarem com suas depressões, ansiedades, síndrome de pânico, fobias, que tenham muita fé, confiança no mais alto e se fortaleçam na fé e na esperança de dias melhores. Vibremos. Vibremos também por aquele familiar, um amigo, alguém que sabemos necessitar dessas nossas energias amorosas, desejando que esse irmão esteja receptivo para receber as vibrações que vamos emitir, conduzidas pela espiritualidade superior. Vamos vibrar muita paz, amor, saúde, harmonia e equilíbrio. Vibremos. E vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, essa casa que nos acolhe e está tão necessitada de ajuda. Vibremos o amor, o equilíbrio, a paz e a sabedoria para todos os governantes. E assim, Pai,
Nós te agradecemos por mais este momento de aprendizado e que cada um de nós possa ter recebido o auxílio que viemos em busca. Esteja conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Momentos de Decisão, escrito pelo médium Divaldo Franco, ditado pelo espírito Marco Prisco. Tema de hoje: decisão e atitude. Você sabe que quando nós tomamos uma decisão, você vai responder pelos seus dias futuros, quer dizer, tem uma consequência. Por isso, não se precipite, não apresse tanto também, né? E vamos saber que existe um mecanismo que nos faz melhor tomarmos a decisão, que é o quê? A meditação. Isso porque vai nos ajudar a discernir com clareza e segurança a nossa decisão, né? Parar e pensar um pouco. E a indecisão, mas veja bem, indecisão prolongada diante de uma situação a assumir gera a complicação do problema, né? Que deverá ser enfrentada ou enfrentado, né? Por mais que você queira adiar lá para frente. Quer dizer, não adianta deixar, depois eu faço. Deixa para depois. Não podemos ter essa atitude. E nessa hora, não cultive receios, né? Não tenha receio de decidir. Por quê? Porque sabe que nós somos amparados. Mas para isso, vamos orar e consultar o Evangelho, a palavra de Deus, né? A grande sabedoria do Mestre Jesus, para nós sabermos que a decisão não seja demasiadamente tardia ou uma escolha certeira também. Então, vamos agir com elegância, mesmo, veja bem, mesmo diante de situações perturbadoras ou uma situação bem problemática, né? Nunca devemos reagir movido pelas paixões inferiores, quer dizer, por impulso, né? Pois todos sabemos que somos chamados a verificar os nossos valores internos individuais dentro de um contexto da nossa própria caminhada evolutiva na hora da decisão, na hora de tomar alguma atitude para podermos, né, fazer algo que seja evolutivo para nós. Então vamos perceber que o desequilíbrio dos outros contamina, né? Os que participam emocionalmente do problema. E isso a gente tem que estar assim consciente, percebendo, porque escurece a nossa lucidez. Então não vamos deixar os outros influenciarem, né? O desequilíbrio do outro influenciar a nossa própria decisão, que temos que tomar com calmaria. E por isso vamos nos harmonizar antes e não se envolva, e se não adquirir esta elevação. Não se deixe envolver, não se envolva se a gente não adquirir essa harmonia. Então, vamos ver que tão importante fazer sol interiormente, quer dizer, nós podemos nos iluminar com a nossa sabedoria, né? E quando se decidir pelo bem, não se arrependa. E também não reclame. Agradeça. Isso é o melhor caminho, né? Para uma boa decisão, para ter uma boa atitude diante disso. Melhore-se primeiro e aprenda a decidir e agir com Jesus em qualquer
qualquer tomada de algum caminho novo, que é a decisão, sempre acompanhada do grandioso Mestre Jesus, que nos ensinou o caminho da luz, o caminho do amor, o caminho do bom escolher sempre na fé, equilíbrio em todas as direções. Quem leu Libertação, e confesso que é um dos meus livros favoritos, quem não terá se identificado com Gregório? Todos nós um dia fomos Gregório. Esse espírito impressionante, que com a mesma força com que amava, odiava, perseguia e não queria se recuperar espiritualmente, até que sua mãe pede que ele seja socorrido. E naquela cena maravilhosa do final do livro, isso é um spoiler, né? É assim que chama. Mas quem não leu vai ler, curioso, e quem já leu vai querer ler novamente. Porque as obras de André Luiz nós temos que reler sempre. Quando a mãe finalmente aparece, velada por um véu à frente dele, a loucura dele era revê-la, tinha mais de 300 anos que ele não a via. Ele, espada em punho na sua imaginação, diz a ela: quem és? Tira esse véu, se apresente. Com que armas você vai lutar comigo? E ela, retirando o véu, abre um sorriso e diz: a única arma que eu tenho é o amor com que eu sempre te amei. E ele cai desesperado: minha mãe, minha mãe. E André Luiz conta esse momento em lágrimas copiosas, psicografando através do Chico, porque foi um momento incrível, em que todo o mal, toda aquela loucura em que a vida dele se havia tornado na pátria espiritual inferior, cai por terra ante o amor daquela mulher que nunca se esquecera dele. E no fundo, no nosso destino encontramos quem nos ama e não é amado por nós, quem avançou à nossa frente na evolução espiritual e que são os nossos protetores que nos aguardam um dia. Os espíritos dizem que se nós víssemos o olhar do nosso protetor espiritual quando nós fazemos uma grande bobagem, nós choraríamos muito. Porque eles querem que estejamos próximos a eles, eles querem que evoluamos para estar com eles. Muitos deles rentearam conosco na Terra, mas avançaram, enquanto nós estacionamos, talvez por séculos, milênio, e eles nos aguardam e, infelizmente, às vezes se frustram. Por isso a história de Gregório é sempre obrigatória para a nossa emoção, quando falamos de destino.